pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entre Páginas, o podcast que traz grandes obras da literatura de forma leve e cheia de reflexão. E o tema de hoje é fúnebre, mas também genial. A gente vai falar sobre o livro As Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, que é narrada após a morte do próprio narrador. Isso mesmo, nas primeiras linhas ele solta uma das aberturas mais icônicas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ou seja, mesmo depois de morto, ele ainda é sarcástico. E para conversar sobre esse defunto espirituoso, nós temos aqui a professora de literatura Heloísa e a estudante Maria Yasmin, que são grandes fãs de Machado. Oi meninas, muito obrigada pelo convite. Principalmente por estar falando desse autor, que é maravilhoso, que é Machado de Assis. E principalmente de estar falando desse livro, que ele é uma das obras mais fascinantes e irônicas da literatura brasileira. Oi gente, eu gosto muito desse livro porque ele te faz rir e pensar ao mesmo tempo. Heloísa, pra gente entender o impacto da obra, você pode explicar pra gente qual foi o contexto que ela foi escrita? Claro, o livro foi publicado em 1881, que foi no final do imperialismo, né? E na onde a era do romantismo. Então tinha bastante livros com príncipes encantados, finais felizes. Aí veio o Machado de Assis quebrando o tabu da sociedade, né? Com o livro sendo narrado por um defunto e também tendo bastante ironias. Ele praticamente inventa uma nova forma de contar histórias, né? Exatamente. Ele inaugura o realismo, né? E não tem só isso, né? O livro também, ele é bastante... filosófico, psicológico, Exatamente. essas Isso. coisas. E moderno também pela época. Exatamente. E o mais incrível é como ele fala com o leitor, né? É um texto de 1881, mas parece um podcast. Sim, você vai lendo, parece que o Brás Cubas está do seu lado, dando aquela risadinha irônica dele, enquanto você vai lendo o livro inteiro. E o resultado é uma crítica à sociedade da época, né? Feita com elegância de que ri pra não chorar. Exatamente. O livro começa com Brás Cubas já morto. E ele mesmo define como um defunto autor, não autor defunto. E essa diferença é maravilhosa, porque ele já escreve já morto. E isso dá liberdade total pra ele. Ele pode ser cruel, ele pode ser sarcástico, e pode ser honesto e sem ter medo de ninguém. Sim, isso foi uma das maiores invenções de Machado, já que o narrador, ele não precisa ser um homem bom, já que ele é um homem da elite, né? E ele também era muito egoísta, muito vaidoso. E o mais irônico também é que ele morreu tentando fazer o embrasco para Brás Cubas, que era para curar a melancolia da sociedade, mas no final era só para ele ter o nome dele estampado em todos os lugares. Ou seja, o remédio era para a humanidade, mas o ego era todo dele. E por fim ele morre da própria ideia, né? Porque Machado ele transforma o seu fracasso em humor, mostrando que a vaidade humana pode ser mortal. Mas, Heloísa, no meio desse egoísmo todo que tem o livro, né, ainda sobrou um espacinho pro amor, né? Ou quase, né? Porque Brás Cubas e Virgília é uma coisa bem complicada e interessante de se ler, né? Exatamente, e ela era casada, né? E os dois viviam um romance secreto, onde tinha muita paixão, muito amor envolvido. Pena que foi passageiro. Tipo assim, quando eles se reencontram no velho, já não há mais nada, não há mais aquele sentimento, só ficou lembranças pra trás. Machado demonstra o mito amor eterno e mostra que até os sentimentos mais nobres podem ser guiados por interesse ou orgulho. Sim, e ele faz isso, né? Com muita ironia e também... mas não fez com amargura. Exatamente. E como mesmo ele fala, né? A vida é isso mesmo, cheia de ilusão passageira. Isso. Um dos capítulos mais famosos é o Delírio, que é praticamente uma viagem filosófica. Sim, nesse trecho, Brás Cubas ele alucina, né, e conversa com a natureza, onde ela diz algo como: viveis, não quero outro flagelo. Na verdade, o Machado ele era um pessimista muito engraçado, porque ele acreditava que a humanidade vivia de ilusões, mas na verdade era só vaidade. E também é nesse mesmo tom que ele fala, né? É outra frase tão icônica do livro, que é os vencedores das batatas, né? Essa frase se repete em outro livro de Machado, Quincas Borba, né? Sim, exato. Quincas Borba, ele quase uma continuação, né? E o personagem cria uma filosofia que diz basicamente que é o vencedor das batatas, sendo uma sátira. Literalmente, Machado ele coloca
delírio do Brás Cubas, né? Isso como uma teoria. E o mais genial também é que ele mostra como a vaidade humana pode se disfarçar como uma filosofia, né? E é o mesmo humor triste, mas inteligente, de Brás Cubas que é levado ao extremo, né? Sim. E por trás de toda a filosofia que tem no livro, né, também tem uma bela crítica social sobre o que é retratado na época, né? Sim, e Brás Cubas ele é um retrato, né, da elite brasileira, como um homem rico e indiferente. E tem aquele episódio quando o Prudêncio, o ex-escravo, ele apanhava de Brás Cubas e era cruel isso. Machado denuncia o sistema sem levantar bandeiras. Ele só mostra a hipocrisia e deixa o leitor pensar o que quiser. Sim, o bom que essa crítica, né, é atual, já que o Brasil ainda continua com racismo, com... O egoísmo também. Sim, E a indiferença, né, sobre as classes mais inferiores. exatamente. O estilo do livro é outro ponto genial. Capítulos curtos com apenas uma frase só. O autor conversa com o leitor o tempo todo. Nossa, eu gosto muito disso, porque, tipo assim, tem uma parte que ele fala assim, se o leitor está cansado, pode pular. Isso, tipo, soa como uma ousadia, assim, né, até liberta. Exatamente. E essa estrutura fragmentada faz que o livro, tipo, parece mais vivo, sabe? E o Machado, ele usa esse humor e melancolia, tipo, tudo na mesma medida, né? E é essa mistura que torna o livro tão leve que você ri, mas também fica repensando sobre o que ele falou no livro todo. Machado ele não consola, ele cutuca, ele não faz pensar tudo que realmente vale a pena ou não. E pra fechar, Maria, por que as memórias póstumas de Brás Cubas e Quintas Barbas são tão essenciais ainda no dia de hoje? Porque eles falam sobre a pressa, sobre a vaidade, sobre a busca de significado. É tudo que a gente vive hoje. Brás Cubas e Quincas Barbas são egoístas, mas eles também são humanos. Sim, e porque rir de si mesmo é um ato de sabedoria, né? Já que Machado mostra que entender o absurdo da vida é o primeiro passo para viver com mais leveza. No fim, Brás Cubas encerra as memórias com ironia e sinceridade. Vamos ler uma frase do finalzinho do livro. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura, legada na nossa miséria. É um final triste, mas é libertador e ele aceita o fracasso com um humor, né? E por fim, eles só são um defunto e um filósofo malucos. Sim, exatamente. E isso torna o Machado eterno, né? Já que ele nos ensina que tem que rir, né, das tragédias e pensar mais com elegância. E leveza também, né? Sim. Para finalizar, a gente vai colocar agora uma questão de vestibular. A resposta é a letra B. Por quê? O livro dos amores de Brás Cubas e Virgília alterna a paixão sem freio e uma hipocrisia paciente e sistemática no relacionamento do casal. Da mesma forma, a vida de Brás Cubas é uma sucessão de momentos de grande euforia com outros de grande tédio. Agradecemos hoje nosso patrocinador Francis Sabino pelo estúdio e equipamentos. Caso precise de ajuda para aposentar antes da hora, siga francis.sabino e teste. Então, meninas, obrigada por vocês terem vindo no nosso podcast. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui. Uma experiência única e a gente aprendeu bastante com isso. Muito obrigada. E com esses dois gênios machadianos, nós encerramos o episódio de hoje. Até o próximo Entre Páginas. E lembre-se, rir de si mesmo é a forma mais inteligente de continuar vivos. Ela é uma princesa e dá pra se notar. Essa parte do fúnebre vai a merda, se eu esqueci, se eu for lembrar. Não, mas aí... E nossa estudante, Maria Yasmin. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Entre... Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao... Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Entre Páginas. Olá, pessoal. Sejam muito... Elegância tem também. Olá, pessoal. Viagem vai. Dá um tempinho pra... Ah, não, vai feder aqui. Só isso.
Eu vou ler. Também tem uma bela crítica. Nossa, crítica. Machado mostra muito amor eterno. E mostra que até os sentimentos. Nossa!